Muito bem, hoje eu quero convidá-los a fazer uma meditação sobre um tema bem interessante. Quem aí recebeu o grão de arroz? Vamos lá, todo mundo aqui, ó. Você que está em casa, que está assistindo a gente, se tiver um grãozinho de arroz aí, pega rapidinho na cozinha, parta ele ao meio. Tá me vendo aqui, ó? Você que está em casa. Então eu já parti o meu caroço ao meio, né? Então agora você tem o quê? Dois pedaços, né? Aí um você joga fora e fica só com um. Tá? Você pode descartar um pedaço. Eu descartei pra dentro. Descartou pra dentro. Tanto faz, pode ser. Vamos lá, agora o segundo desafio. Vamos tentar partir esse pedacinho que você tem, mais uma vez. Será que dá? Já. Isso, 3 pedaços, ó. É coisa boa, não, bem campeado. Olha lá, eu também consegui partir o meu. Partiu em 2 pedaços aí? Agora descarte uma parte e fique só com um pedacinho. Conseguiu? Você já esse pedaço pequeno? E agora, por fim, o último desafio é conseguir dividir ele mais uma vez. Vamos ver quem consegue O dividir. meu não vai não, porque ele vai dividir em perna pela É, pra ver cuscuz, né? Pronto, também consegui. Segure aí. O seu pedacinho de arroz. Segure aí. Vamos aqui. Aqui na Bíblia, no capítulo 13 do livro de Mateus, capítulo 13, tem uma história. Segure o seu grão de arroz, que foi dividido em quantas vezes? 3. Foi em quatro partes, né? Um grão de arroz foi dividido em 4 partes, né? Aqui no versículo 31, diz assim, começando pela segunda parte do verso, diz assim, ó: ora, o reino dos céus é semelhante a um grão de quê? De mostardas, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescia a maior de todas as hortaliças, e se fez árvore, e de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então imagine você que o grão de mostarda é mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Alguém que já viu um grão de mostarda? Nunca viram um grão de mostarda? Quem já viu é desse tamanho aqui? O grão de mostarda ele é menor do que isso daqui, ó. É uma semente bem pequenininha, né? A própria Bíblia fala que ela é a menor de todas as... Você sabe que tamanho fica um pé de mostarda? Mostarda é aquela que tem no... Quando você vai lá na lanchonete, né? Ketchup, maionese, é a mostarda. Vou colocar no salgado, no sanduíche, seja lá no que for, cachorro quente. Então veja só o seguinte, ó. O grão de mostarda é como se a gente dividisse mais uma vez esse pedacinho que você tem da semente de arroz. A gente não vai dividir mais, mas só para você ter uma ideia. Então o texto, a parábola fala que o reino do céu é comparado a isso. Então veja só. A Bíblia também relata que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, se nós tivermos uma fé do tamanho desse carocinho de arroz aqui, é uma fé grande ou uma fé pequena? Mesmo assim, a Bíblia fala que você tem poder para transbordar o monte de um lugar para o outro. Veja só a importância de se ter fé. A fé, como no conceito básico, ela fala-se que ela é a certeza, né,
das coisas que não se vê, a convicção daquilo que se espera. Isso é ter fé. Isso é ter fé. Imagine que eu vi um vídeo esses últimos uns dias atrás, em que um cachorro foi resgatado da rua. E quando o homem começou a adotar esse cachorro, ele não, quando ele tentava levar ele para a rua, ele não queria ir. Pelo fato de o cachorro ter em sua mente que se ele fosse para a rua, ele ia ser abandonado. E aí o homem faz um vídeo lá e mostra que o cachorro, ele leva o cachorro para a rua mesmo arrastando, mas ele fica agarrado na perna dele o tempo todo. Ele não sai, porque ele tem como trauma o fato de ser abandonado. Ele tem aquele trauma de ser abandonado. Então veja só o que acontece. Quando você imagina que um pai ou uma mãe ou alguém que você confia fala assim: espere aqui que eu vou voltar para te buscar. O que acontece? Se você tem fé e acredita naquele indivíduo, você espera que ele vai voltar para te buscar. É assim que funciona. Então muitas pessoas, quando abandonam animais, eles geralmente vão com os animais para alguns lugares e até brincam com eles. Corre ali com ele, finge que vai pro mato, corre lá e volta no carro e vai-se embora. E o cachorrinho fica ali esperando o dono retornar e o dono não volta mais. O dono não volta mais. Então a fé é você ter aquela convicção que aquilo que você espera irá retornar. Aquilo que você espera irá acontecer. Então a Bíblia fala que o reino de Deus é comparado a um grão de mostarda, que mesmo pequeno, a menor de todas as sementes, mesmo assim ela plantada, ela germina, ela cresce, e um pé de mostarda pode chegar até 3 metros de altura. Então imagine que uma semente tão pequena consegue se transformar em uma árvore grande, né? Não é maravilhoso isso? Então a nossa fé, por mais pequena que seja, por menor que seja, nós conseguimos fazer grandes coisas. Mas é preciso que eu tenha o quê? Fé. É preciso eu acreditar, mesmo que as circunstâncias digam tudo ao contrário. Mesmo que tudo pareça indo... Mesmo que tudo pareça caminhando para o lado errado. Mas mesmo assim, a nossa fé tem que se manter firme. Você imagine agora Deus agindo na vida de José, um jovem sonhador, como alguns relatam, né? José tinha sonhos, contava para os seus irmãos, contava para os seus pais, e todo mundo ali ficava caçoando dele, né? Todo mundo ficava ali ridicularizando. E agora José, um menino temente a Deus, um menino servo de Deus, era traído pelos irmãos, era levado como escravo. Em todo momento, José não deixou de ter fé. Se manteve firme, se manteve fiel, com o propósito de servir a Deus, e de maneira nenhuma as coisas que aconteceram abalaram a sua fé. Não abalou a sua fé. Foi escravo? Virei escravo, minha fé ficou abalada. Fui acusado falsamente de ter tentado ali, como é que chama a palavra? A palavra correta para esse momento, o José foi acusado de assédio, né? Foi falsamente acusado de assédio, mas mesmo assim não deixou abalar a sua fé. Sabe por quê? Porque por menor que seja, a nossa fé, ela pode se transformar em uma árvore, pode dar frutos e pode fazer coisas além do que nós imaginamos. Por isso que é importante nós mantermos firme, vivo a nossa fé. Existe um filme, uma série, que eu não assisti, nunca assisti ela, mas a gente vê sempre uns recortezinhos aí nessas redes sociais da vida, né?
Eu não sei nem o nome, pra falar a verdade. Eu só vi um recorte mesmo aqui eu acho que de 40 segundos. Mas eu achei interessante em que tem, nesse recorte, tem uma batalha entre eu não sei se é um deus, ou não sei o quê, mas tem um personagem que o nome dele é Sonho. Se não me fala a memória, o nome dele é Morfeu. E ele é o Sonho. E o Sonho tem uma batalha com Lúcifer. Na dramaturgia, né? E o Sonho, a batalha eles começam a falar situações e aquelas situações vão se concretizando na vida real. E aí a batalha é para que um destruísse o outro. E o primeiro começa a falar assim: eu sou um lobo feroz em busca da sua presa. E aí aparece ali a cena de um lobo chegando, tentando agarrar a sua presa. Aí o outro dá a contrapartida: e eu sou um caçador montado em um cavalo que mata o lobo. E aí aparece a cena do caçador flechando o lobo, e naquele momento o outro sente a flechada. E aí o outro vai e fala: eu sou uma bactéria, eu sou uma serpente que morde o cavalo. E aí o rapaz sente a picada da serpente. É a batalha desse jeito que funciona, né? Não sei se vocês já viram esse recorte em algum lugar. E eles começam a se degladiar. E aí o outro fala: eu sou uma ave de rapina que come a serpente. E o outro fala: eu sou uma bactéria que come a ave de rapina. E aí o outro continua, né? Ele fala que eu sou a vida. E aí o outro fala: eu sou a antivida. E aí eles começam. Aí um fala: eu sou o universo, a galáxia que dá sustentação à vida. E aí o outro fala que ele se eu não me falha a memória, ele é o fim. E aí aparece o planeta todo pegando fogo. E aquele Deus Sonho, que se não me fala a memória dele é Morfeu, ele cai no chão e começa a agonizar. Ele estava perdendo a batalha, ele estava morrendo, né? E por fim, quando um colega dele ali, se transformado em um corvo, fala o seguinte: você é um sonho, você é o Deus dos sonhos. Lembre-se que os sonhos nunca morrem. E por fim ele se levanta, já quase morrendo, e diz assim: eu sou a esperança. E nesse momento a cena muda, as coisas começam a florescer, os campos começam a ficar verde, o mundo começa a ter vida. E aí o outro que estava, lutando com ele se espanta, porque ele não tinha mais nada para destruir a esperança. Não tinha nada. Porque na concepção humana, ela é a última coisa que morre. Por que ela é a última coisa que morre? Porque ela é a última coisa que se espera antes de acontecer o fato consumado. Antes que chegue o fato consumado, ainda há o alimento da esperança. Se você tem um parente, um amigo, um pai, uma mãe que está no leito de uma UTI, mesmo com 99% de chance de ir a óbito, mas enquanto estiver vivo ainda tem o quê? Ainda tem uma esperança. Eu me lembro que na época da Covid, eu vi uma história de um rapaz em que ele ficou com 95% do pulmão comprometido. Era certo que ia a óbito. E dias foram passando. Aquele 95 foi para 90, depois foi para 80, depois para 75, depois para 70, foi regredindo, foi ficando 50%, foi regredindo para 45%, e os dias iam passando e cada vez a infecção ia regredindo no pulmão dele. Ia regredindo, até chegar ao ponto de ele receber alta e ir para casa. Então, todo mundo, os médicos, inclusive, estavam todo mundo assim, certo que ele ia a óbito. Estavam esperando só o momento. Mas um dia amanheceu
E quando anoiteceu, foram observar que a infecção tinha diminuído. No dia seguinte, observaram que ela diminuiu mais um pouco. E assim, durante uma semana, durante 15 dias, depois de 30 dias, ele recebeu alta e foi para casa. Então, perceba-se que enquanto existe a possibilidade de houver a cura, enquanto existe a possibilidade de houver o milagre, a nossa esperança continua viva. E é esse o papel maravilhoso da fé. Porque a fé é quando nós alimentamos a esperança do que nós esperamos irá acontecer. Então Deus, Ele traz aos nossos corações a mensagem de que nós devemos manter viva a nossa fé, independente das circunstâncias. Às vezes você fala assim, eu tenho uma esperança, eu tenho fé que o meu casamento, os meus filhos vai melhorar. E aí você só vê a situação piorando, né? Você só vê a coisa indo para o lado contrário. Mas isso não significa que as coisas irão acontecer da maneira que você espera. Tudo dentro do tempo de Deus, tudo da maneira como Deus permite, mas de maneira nenhuma devemos alimentar a nossa fé. Aliás, perder a nossa fé. Tem que continuar firme. Eu me lembro, para finalizar aqui, uma história que eu li num folhetozinho da Igreja Adventista, né? Em que contava a história de um lugar, digamos que é bem aqui parecido com Parauapebas, né? De uma cidadezinha muito linda, uma cidadezinha pequena, onde as pessoas eram amigáveis, onde as pessoas eram tranquilas, não tinha registro de roubo, não tinha registro de crimes, as ruas eram sempre bem limpas. Por quê? Porque a comunidade cuidava, não tinha lixo na rua, não tinha esgoto na rua. As pessoas cuidavam, os canteiros das praças eram tudo limpo, porque as próprias pessoas aguavam, capinavam. Era assim, era uma vida de felicidade naquela cidade, né? Tinha ali os seus problemas, mas eram muito poucos comparado ao que nós vemos aqui na nossa comunidade hoje, aqui de Palmares Sul, né? Nova Conquista. Então, veja só. Tinha um rio maravilhoso, onde as pessoas tomavam banho e por aí. Parecia uma cidade perfeita. Mas um belo dia, apareceu ali o governo do estado, foi lá, o governo federal, a prefeitura, e disse o seguinte: este lugar vai ser o lugar perfeito e ideal para construirmos uma hidrelétrica que irá abastecer o estado que está com problema de energia e tal, e essa cidade irá desaparecer. E as pessoas começaram a ficar tristes. Mas quando isso vai acontecer? Não, nós estamos estudando a viabilidade do projeto, mas o lugar é esse, foi o mais adequado, e quando tivermos o orçamento necessário, vamos construir. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e nada de a barragem ser construída. Porém, notou-se algo interessante. Aquela cidade bonita, aquela cidade limpa começou a ficar suja. Os canteiros começaram a ficar todos imundos. As ruas passou a ter lixo. E uma vez alguém visitando a cidade, que já tinha ido no passado, olhou e perguntou assim: vem cá, o que aconteceu com o povo daqui? Foram embora, chegaram outras pessoas? Não, o povo é o mesmo. Mas o que aconteceu? Ah, veio aí o pessoal do governo, disseram que vão construir uma barragem. Tá quanto tempo isso? Ah, já tem uns 10 anos que eles vieram aqui e nunca construíram. E por que a cidade ficou assim? E aí alguém deu uma explicação. A partir do momento em que veio a concepção de que a cidade não existiria mais, nós passamos a perder o cuidado, passamos a perder o zelo, o carinho, o cuidar do ambiente. A cidade passou a começar suja, passou a ficar suja. Então eles foram perdendo a fé, foram perdendo a esperança. E aí foi dando lugar para aquela cidade que era linda ficar uma cidade feia, suja, desagradável. Porque na mente, a qualquer hora, todo mundo ia sair, todo mundo ia ser desalojado das suas casas e ir para outro lugar. Sendo assim, não vou gastar tempo mais cuidando dos meus canteiros, não vou gastar tempo mais limpando rua, não vou gastar mais tempo com isso. Então perceba como isso afeta a nossa vida. Quando você perde a fé, quando você perde a esperança, você não tem mais motivação para lutar.
Você não tem mais motivação para fazer as coisas. Porque o que te movia, o que te alimentava, não existe mais. É por isso que as pessoas às vezes adoecem, ficam depressivas, porque elas perdem a motivação. E o apelo de Deus aqui para nós hoje é que nós venhamos manter viva a nossa fé. E o exercício da fé faz com que eu tenha combustível para viver nesse mundo, fazer a vontade de Deus e continuar firme seguindo nossos princípios, aguardando a volta de Jesus. Amém? Amém. Então Jesus nos deixou aqui, mas ele falou, um dia eu voltarei. E a nossa esperança, a nossa fé é que esse dia chegue. Mas para que esse dia chegue de maneira o mais breve possível, é preciso que eu continue exercendo a minha fé. Fazer o exercício. E aí eu quero dizer o seguinte, que o exercício da fé é quando eu a faço de maneira correta. Porque a palavra fé pode ser atribuída a qualquer coisa. Tem gente que tem fé em algumas imagens, tem gente que tem fé em pessoas, tem gente que tem fé em tudo enquanto. Mas o exercício correto da fé é em Cristo Jesus. Amém? Amém. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos manter viva cada dia a nossa fé para agirmos segundo a vontade de Deus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar novamente o hino Fé e Ação. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Nesse momento queremos continuar firmes, alimentando nossa fé, exercendo-a de maneira com que possamos seguir os teus princípios e aguardar a tua breve volta. Amém. Nos abençoe neste sábado, proteja-nos a cada dia em nome de Jesus. Amém.